Graças a Deus você é homem lindão! Seja bem-vindo ao nosso devocional de HPH, de homem para homem, o devocional do Christian Men's Network, hombridade aqui da UDF para o seu coração, um coração de homem. Estamos numa série de devocionais trabalhando o tema foco e esse é o nosso 5/6. E nesse devocional vamos falar sobre a importância de sabermos para onde estamos indo, ou seja, não olharmos para a situação na qual estamos, mas para a direção na qual queremos chegar. Nosso tema de hoje é foque no alvo correto e então corra para vencer, não simplesmente por correr. Fique comigo. Paul Cole compartilha nesse devocional sobre a importância de sabermos para onde estamos indo, não olharmos para o momento ou situação, mas mantermos o foco. Oséias capítulo 7, versos 16 fala assim: eles não se voltam para o Altíssimo, são como um arco defeituoso. Uau! Nesse texto, Oséias fala que eles não se voltaram para Deus, o Altíssimo, e por isso estão com um arco defeituoso, ou seja, não acertam o alvo. Primeira pergunta: como está o nosso arco, ou seja, a nossa vida? Estamos alinhados aos mandamentos de nosso Deus? Estamos trabalhando em nosso alinhamento, procurando viver uma vida de forma que agradar a Deus e não aos homens? Gálatas 1:10 fala assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar aos homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Quando tentamos agradar as pessoas, em vez de agradar a Deus, ficamos com o nosso arco defeituoso. Pois as pessoas variam em sua forma de pensar e andar, mas Jesus é o alvo, o padrão de excelência, de obediência, de verdade, de paz, de reconciliação, de perdão, ou seja, de tudo que é bom. A Bíblia fala que não há sombra de variação em nosso Deus. Paul ainda compartilha de uma história sua na adolescência, onde foi visitar a fazenda do seu avô, Dave Wharton, que ficava ao sul de Arlington, no Texas. Seu avô estava arando a terra em cima de um trator e convidou Paul para subir. Para um adolescente, aquilo era o máximo. Ficou entre os joelhos do vovô e segurou o volante e seu avô acelerou o trator e começou a andar. E Paul compartilha que ele fixou o seu olhar na roda do trator, nos pneus e foi avançando, avançando, avançando. Porém, ao chegar perto da cerca e olhar para trás, parecia um trajeto de uma pessoa que estava na bebedeira. Estava tudo torto. Então seu avô David falou, fixe o seu olhar naquele poste. Ele estava aqui do lado da cerca, então ele falou assim, agora você vai fixar o seu olhar naquele poste. E não importa o que aconteceu, mantenha o seu foco nessa direção. Quando chegaram do outro lado da cerca, Paul olhou para trás e agora era quase uma reta perfeita. Se estivermos olhando a situação e tirarmos o nosso olhar do Altíssimo, olharemos para trás e veremos os caminhos tortuosos e cheios de frustrações, feridas e falhas. Mas se olharmos para Jesus, quando olharmos para trás, lembraremos os dias difíceis que passamos, mas o nosso trajeto estará quase perfeito, pois Jesus nos ajudou a mantermos a nossa direção, ou seja, a gente vai olhar para trás e vai ver algumas curvas porque nossas tendências, nós lutamos contra a carne, mas Jesus nos ajuda a manter a direção e vai ser um andar quase que reto, quase que perfeito. As situações, distrações, propostas e tantas outras coisas querem tirar nosso olhar do Altíssimo, daquele que tudo sabe, daquele que não erra e não tem sombra de variação, mas convida você a manter o foco e não procurar agradar aos homens, mas a Deus. Como mencionamos na Escritura aos Gálatas, Paul ainda comenta de seu amigo Bruce, que tinha feito uma aula de pilotagem de veículos, na qual o instrutor falava para o motorista sair de giro. Sem exceção, esses pilotos jovens direcionavam seu olhar para onde o carro estava indo e tentavam evitar as dificuldades, os obstáculos, lutando com malucos para voltar à pista. Ou seja, tiravam o carro de giro, faziam aqueles uns cavalinhos de pau, certo? E não conseguiam voltar, porque o seu olhar estava para o carro, o seu olhar estava para aquela situação. Então o instrutor lhes contava o segredo. Quando o carro estiver em rotação, não olhe para onde ele está indo. Olhe para onde você quer levar o carro. Uau! O carro seguirá o seu foco. Sua vida seguirá seu foco. Seu foco está em Jesus. As consequências terão ser seu cuidado, seu favor, a sua bênção, a sua proteção, a vida eterna para você, sabedoria, unção, graça, amor, produtividade. Se você
em algum momento saiu do foco, a sua misericórdia se estende até você e quer esquadrinhar os seus caminhos. Uau! Jeremias, no capítulo 17:10, a Bíblia diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Não deixe a vida te levar, não corra a corrida por correr, não faça as coisas simplesmente por fazer, coloque um propósito e se tornará um homem semelhante a Cristo. Jesus obedeceu ao Pai em tudo e foi coroado com toda a autoridade para nos abençoar e trazer propósito para as nossas vidas. O que andaram com Ele marcaram a história e você e eu poderemos fazer grandes coisas nele, por Ele e para Ele. Vamos caminhar juntos, alinharmos o nosso foco ao foco de Jesus e a nossa corrida será maravilhosa, porque nós somos uma rede de homens que buscam ser semelhantes a Cristo. Ei, não corra a corrida por correr, não faça as coisas simplesmente porque as pessoas estavam fazendo ou porque mandaram você fazer, mas alinhe o seu foco à palavra de Deus, alinhe o seu casamento à palavra de Deus, alinhe as suas finanças à palavra de Deus, alinhe o seu caráter à palavra de Deus, alinhe a sua vontade a praticar a vontade de Deus, para que você não corra uma corrida por correr, não faça a sua agenda por fazer, faça a sua agenda com um propósito, seja um homem que tenha direção. Nós somos uma rede de homens que buscam ser semelhantes a Cristo, nós resgatamos homens, nós resgatamos famílias. Que Deus te abençoe e grande abraço.